Boa noite, bem-vindos aos comentários de Alexandre Almeida. Hoje vamos começar com dois temas, um deles bem nacional, um tema bem quente que está em toda a comunicação social e em todo o país, que é o caso Lex, onde envolve dois juízes, uma delas até estava nomeada para Conselheira da Suprema Justiça e também o Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieiro. Olá, Alexandre. Olá, boa noite, É sempre Paulo. um gosto ter-te aqui. Igualmente. E tu escolhes logo um tema destes que, no fundo, vamos alertar um bocadinho o que está a passar com estas trocas de influências e que também não dignifica nada as instituições portuguesas, como é o caso da Justiça, quando se vimos juízes com um nome como o Rui Rangel, no meio desta polémica toda. Isto é uma prova que em Portugal a corrupção existe. Oh, Paulo, isto é uma prova que a corrupção existe e que o Serviço de Justiça também existe e que os tribunais também funcionam. A Operação Lex é uma operação que está a ser muito falada ultimamente, porque estamos a falar de um caso de corrupção em que o principal suspeito, o principal arguido é um juiz desembargador, portanto, um juiz de alta instância. Mas os casos de corrupção em Portugal têm sido transversais, atingem os juízes, os tribunais, os políticos, os empresários, deputados. Portanto, nós estamos a viver realmente situações e estamos a viver uma época em que a comunicação social tem trazido muito à baila os casos de corrupção. A corrupção não é nova, nós sabemos que existem casos de corrupção. O povo português fala sempre na corrupção, em como falamos muitas vezes vamos meter uma cunha, ou vamos fazer um pedido, ou já é um habitué falarmos Mas um bocadinho... Isso meter uma cunha não é bem corrupção, é tráfico de influências. Tráfico de influências, Mas que também existe, está associado à corrupção, que também existe. Mas para ti quando trazes um tema destes para aqui, é no fundo para quê? Para esclarecer às pessoas que há corrupção ou para dizer, ok, há corrupção, mas nós temos uma justiça que funciona? É mais nesse sentido. Há corrupção, nós temos uma justiça que funciona. Claro que há muita coisa ainda a ser feita relativamente à justiça. Nós sabemos que existem falta de meios para que a justiça funcione melhor. Existem falta de técnicos especializados para determinadas áreas, para serem investigadas determinadas áreas, mas também existe um marco, que é muito importante salientar, que demonstra que ninguém está acima da lei, Paulo. E isto é muito importante salientar-se. Ninguém está acima da lei, a lei existe, as pessoas são penalizadas por cometerem atos que são completamente ilegais, imorais. Agora, quando eu trago um tema destes, também é para salientar que isto acaba por ser transversal e que pessoas que têm uma responsabilidade política, social muito importante, deviam ter condutas mais dignas, porque isto não dignifica o povo português e não generaliza o povo português. Claro que em todas as classes há ótimos trabalhadores, há pessoas bem formadas que têm uma ótima conduta, mas também há aquelas que não têm e que acham que estão acima da lei, acima de tudo e de todos. E estes casos que vêm a público, e a comunicação social tem sido muito criticada por trazer à baila estes casos, eu não critico, apesar de falarem muito na violação do segredo de justiça. É um caso à parte, eu acho que isso tem que ser visto com olhos de ver, tem que se identificar o porquê destas fugas de informação, mas independentemente disso, tirando essa parte da história, é importante que isto seja divulgado, porque é uma forma também de demonstrar a quem acha que está acima da lei, a quem acha que pode continuar a cometer atos que são completamente ilícitos, que se comece a temer a justiça portuguesa e comece a temer também a opinião pública, porque os portugueses também têm... Alexandre, deixa-me interromper-te e perguntar qual é a motivação de um juiz como o Rui Rangel, que tem uma vida e uma carreira já longa e
de grande responsabilidade no país, qual é a motivação do Rangel estar metido numa situação destas, não é? Se um juiz está, podemos passar para a tua classe, os políticos, não é? Também é muito complicado. Quando as pessoas estão no poder, são tentadas a isso, Alexandre? Paulo, é assim, eu não sei, eu acho que tem muito a ver com a formação e com as ambições das pessoas. Normalmente, quando vemos casos destes, estão sempre ligados a dinheiro, a retorno de dinheiro. As pessoas querem mais do que aquilo que têm, ambicionam mais do que aquilo que têm e daquilo que podem ter. E, portanto, no caso específico do Rui Rangel, sabe-se que ele levava uma vida acima da média, portanto, a comunicação social diz que ele levava uma vida acima da média da classe dele, porque estamos a falar da classe dele, não é? Sim, porque se for respeito a outras classes, se calhar, exatamente. Não é média, não é? E se calhar. Não é? E, portanto, acho que foi essa a motivação dele, foi mesmo o próprio dinheiro e conseguir obter... Mas já há tentações, não é? Muitas vezes. Eu acredito que sim, senão não existia a corrupção. Mesmo para vossas políticas, muitas vezes há tentações. Paulo, eu acho que há tentações para todas as classes. Eu não quero especificar a classe política, eu sei que a classe política é muito falada e também é muito criticada. Sim, nós, neste caso, até temos também o Ministro das Finanças, o Mário Centeno. Exatamente, o Ministro das Finanças que foi acusado de troca de favores por 2 bilhetes, mas aqui também se verificou que houve uma investigação rápida e que o processo foi fechado, porque não deu em nada. E aqui nós também já vimos um lado mais negro até da justiça a funcionar, porque se acusou uma pessoa, veio para a comunicação social, ele foi julgado e quem ficou mal aqui nesta história toda foi o Ministério Público. Portanto, o Ministério Público também tem este lado que também se deve precaver relativamente a estas situações. Mas foi... Alexandre, mas deixa-me só, independentemente de... E não estamos aqui a julgar, muito menos eu, vou julgar alguém, mas são perguntas... Nos tempos de hoje, depois de tudo que já passou, com casos bem mediáticos que tivemos, como o caso de José Sócrates, e até posso ir um bocadinho mais tarde, mais atrás, no caso da Casa Pia, como é que, porque existem e-mails trocados, como é que essas pessoas facilitam, no fundo, não é? Paulo, eu acho mesmo que as pessoas ficam inebriadas com o facto de conseguirem ir fazendo as coisas e acham que é mesmo uma questão de ficarem inebriadas. Isto é a minha opinião pessoal. Ficam inebriadas com o poder, com aquilo que obtêm e perdem um bocadinho a noção da realidade. E aí é que se apanha um corrupto, é que se começam a saber o que realmente se está a passar. Eu acho que a pessoa perde um bocadinho a noção de que está a dar nas vistas. Porque normalmente tu apercebes-te de pessoas que levam uma vida acima das suas possibilidades. Claro. Nós sabemos isso, nós conhecemos e conseguimos identificar essas pessoas. E eu acho que as pessoas ficam um bocadinho inebriadas com o poder económico, com o poder de ter e de ostentar, que perdem a noção de que realmente estão a dar nas vistas e que realmente vão ser apanhados e, portanto, que vão pagar pelos atos delas. Eu acho que é mesmo essa, a pessoa acha que fica inebriada. Fica inebriada. Diz-me uma coisa, mas tu, na tua opinião, nós, no geral, somos o Estado, as pessoas estão bem? Portanto, claro que sim, claro que sim, Paulo. Os portugueses são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras e não quero generalizar, ao trazer este caso aqui eu não quero generalizar, pelo contrário. Eu quero dizer que não é só a classe política, não são só os banqueiros, não são só os juízes, mas que isto se passa se calhar em todas as classes, mas ao mesmo tempo a maioria das pessoas são pessoas de bem. São pessoas de bem. E, ao mesmo tempo, sabemos que a nossa justiça funciona. E, portanto, que as pessoas que são apanhadas são constituídas arguídos. Fala-se muito do estado de arguído e defende-se muito o arguído porque tem a presunção da inocência, mas quando chegam realmente a este ponto é porque já existem indícios extremamente fortes
para a pessoa ser constituída arguida e para se abrir um processo e para se analisar verdadeiramente a situação. Portanto, não somos um Brasil. Não somos um Brasil, pelo contrário. Muito bem, Alexandre, eu acho que, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar a este tema, e então passaríamos para um tema muito interessante que a Alexandra Almeida nos traz aqui, que é sobre a vida de Mowahed, uma mulher iraniana que tirou o lenço na Praça de Teherão e aquilo foi complicado. Foi. Estamos a falar aqui quase no direito das mulheres. Exatamente. Isto foi um ato simbólico desta mulher, a Vida, que tem 31 anos e tem um bebê de 19 meses, que se diga. No país dela, no Irão, as mulheres são obrigadas a usar o lenço para tapar os cabelos. As mulheres não podem andar na rua com os cabelos soltos e à vista. São obrigadas a tapar os cabelos. Além disso, elas também são obrigadas a muita coisa. As mulheres votam, mas, por exemplo, não podem sair do país sem autorização do marido ou do pai, não podem andar de bicicleta, não podem frequentar cafés, não podem usar... não podem... Tipo os brincos, tipo... Exatamente, não podem ostentar joias, portanto, elas estão muito limitadas. E isto foi uma forma de esta mulher chamar a atenção da comunidade. Ela subiu para cima de uma caixa de eletricidade, em plena Praça de Teherão, e tirou o lenço e pendurou-o na ponta de um pau. E esteve ali durante 40 minutos, impávida e serena, até que a polícia chegou e a levou. E ela esteve presa. Porque dá direito à prisão. Mesmo nos carros, as mulheres são obrigadas a usar o lenço. Já há uma ativista também iraniana, que mora nos Estados Unidos, começou com este movimento de independência das mulheres e lutar pelos direitos das mulheres no Irão, quando ela, em 2014, fez um filme, um vídeo, em que retirou o lenço no carro. Ela, neste momento, está a morar nos Estados Unidos porque tem medo de regressar ao país, porque é presa, certamente, mas ela incentiva as mulheres do Irão e ela diz-se a voz das mulheres do Irão. E, portanto, ela já incentivou a que todas as quartas-feiras as mulheres do Irão saiam à rua em protesto com um lenço branco. E elas fazem isto. E a Vida fez mesmo isto. Na quarta-feira ela estava com um lenço branco e subiu para cima de uma caixa e retirou. Ela foi um bocadinho mais longe. Ela foi presa. E a partir daí, muitas mulheres lhe sucederam. E muitas mulheres têm feito isso, Paulo. E elas são presas, são muitas vezes torturadas, mas lutam pelos seus direitos, lutam. E há uma mulher, e eu gostava de te referir aqui uma frase que me sensibilizou muito, que uma mulher iraniana disse nas redes sociais, partilhou uma mensagem nas redes sociais e lembrava as palavras de Martin Luther King, que diz assim: chega uma altura em que temos de tomar uma posição que não é nem segura, nem política, nem popular, mas que deve ser tomada, porque a consciência nos diz que é isso que está certo. E elas lutam e desobedecem porque têm consciência que têm todo o direito a serem mulheres e a serem respeitadas. E nós, mulheres de Portugal, e digo eu, só posso homenageá-las desta forma, falar delas e transmitir esta mensagem, porque... Estás quase emocionado. Estou quase emocionada. Eu até tinha uma pergunta e até me deixa, porque é assim, quando nós falamos nisso, e isto é um pouco também faz parte da religião deles, eu contactei com alguns muçulmanos na minha vida passada em Londres, e eu encontrei uma portuguesa com burca. E foi muito estranho para mim, quando alguém entra no metro tapado e começa a ouvir falar português. Porquê é que as pessoas, porquê é que será que estas mulheres sujeitam a isso também? Porque uma coisa é estar num país, e se souberes responder, obviamente. Ou eu posso dar a minha opinião, é a minha opinião. Mas o que é que leva uma mulher vinda do Oriente, ou melhor, do Ocidente, depois também levar-se a essas tradições tão religiosas? Oh, Paulo, eu tenho uma teoria, que é minha, é pessoal. Eu acho que normalmente as pessoas que optam por esse caminho, e até do radicalismo, desta diferença de cultura e religião, são pessoas que não encontraram o seu espaço no Ocidente e que se sentem diferentes.
Quando eu digo o seu espaço, é o seu espaço social e, portanto, sentem-se um bocadinho marginalizadas. E encontram nestas culturas o seu espaço e... Ou será uma fuga? Eu acho que é uma fuga, mas uma fuga onde elas encontram alguém que as valorize, percebes? Mas é um valorizar tão inicial que eu acho que elas depois, quando realmente têm noção das consequências e de onde estão, que se arrependem. E nós vemos relatos de muitas mulheres que fugiram e que se casaram e depois queriam regressar e não conseguiram, e que as famílias tiveram que as resgatar porque foram completamente enganadas e ficaram inebriadas. Já agora que tocas neste tema, e é um tema de louvar, em Portugal, há mulheres que se calhar não usam o lenço, mas se calhar também são reféns de uma violência doméstica, como isso. Mas tu achas que nós um dia poderemos, se calhar, ser um povo onde estimula essas pessoas do Oriente a virem para cá e aqui há uma liberdade onde a mulher pode ser o que seja? Sim, claro. E respeitada? Claro que sim. Em Portugal, na generalidade, a cultura portuguesa respeita e as mulheres têm todos os direitos. Se me disseres assim, que ainda existe uma diferença social e até de pensamento, existe. Eu não vou mentir. Existe, é uma questão cultural ainda. Tu sentes isso, Alexandre? A diferença entre um homem... No teu dia-a-dia, tu sentes... Tu tens um cargo, és administradora executiva de uma empresa municipal e és presidente de um partido. Tu sentes, de alguma forma, que os homens olhem para ti e não têm aquele respeito como se fosse um homem a liderar aquilo? Agora essa pergunta. Paulo, não sinto falta de respeito, não sinto mesmo. Mas sinto que, para ter o reconhecimento, tenho que trabalhar mais e tenho que demonstrar mais que os homens. Se me perguntares assim, sentes-te desrespeitado ou alguma vez te sentiste desrespeitada? Não, nunca me senti. Agora, nós, mulheres, para nos assumirmos na sociedade, temos que trabalhar mais e é um facto, as mulheres na maioria dos empregos não ganham o mesmo que os homens. Existe a lei da paridade. A lei da paridade já por si só fala e diz-nos que nós, para termos um lugar, tem que ser imposto por lei, porque senão não o teríamos. Portanto, isto já demonstra que existe uma desigualdade. Agora, não digo uma desigualdade a nível de respeito, não, isso não. Mas nós, mulheres, temos que demonstrar mais trabalho e temos que ser mais persistentes e temos um desafio maior que os homens. Isso eu tenho completa certeza e senti isso. E penso que todas as mulheres sentem isso. Porque a mulher, além de ter um trabalho, a maioria das mulheres tem também a parte biológica, o facto de serem mães e que as obriga a desdobrarem-se e que as obriga também e são postas à prova, percebes? Têm que abandonar o seu trabalho, têm que cuidar dos seus filhos. Mãe é mãe e tem essa função, tem uma função biológica que lhe foi dada e que é uma bênção, mas que também a responsabiliza e que a obriga a ser mais ativa e mais trabalhadora e de ser mais energética, não é? Exatamente, tem mesmo que ser assim. A minha homenagem às mulheres portuguesas, em nome da Alexandra, que traz este tema que é muito bem-vindo aqui e nunca é demais de alertarmos pelos direitos humanos, isto no fundo o direito das mulheres é direitos humanos. Mas Alexandra, vamos passar para uma rúbrica, a tua rúbrica que tens dos talentos, onde a Alexandra convida Catarina. Catarina é uma menina de 9 anos, onde sonhou sempre cantar e nós vamos trazê-la aqui ao programa para a conhecer. Olá, Catarina! Olá! Eu pedi à Alexandra para te introduzir, que é a pessoa que te convidou, e ela vai falar um bocadinho. Vou falar um bocadinho da Catarina. Eu convidei a Catarina para vir, porque a Catarina é uma menina muito expressiva, que canta muito bem, que adora cantar, e quando a vires cantar vais notar que ela tem um gosto enorme e sente muita alegria ao cantar. Tem uma linda voz. Simpática. A Catarina onde vai, a Catarina também toca. E portanto a Catarina onde vai, nota-se. E portanto eu hoje convidei aqui porque ela é uma estrela, uma pequena estrela. É um talento. E convidei, ela aceitou e obrigada Catarina por estares aqui. Catarina, eu vou-te querer conhecer melhor. Eu e toda a gente lá em casa, não é? Portanto, tu tens 9 anos.
Nasceste aonde? Nasci no Porto e depois os meus pais trabalham aqui em Penafiel e então estou aqui. A viver. Não, a viver, eu estou a viver em Beira, Paredes. Muito bem. E os meus pais, como trabalham aqui, eu aproveito e ando aqui na escola e também ando no infantário. E neste caso é uma ATL. Exato. E diz-me uma coisa, como é que nasce este gosto pela música? Eu, sempre desde pequenina, adorei cantar. Podia ser qualquer música. Não decorava assim à primeira, mas ouvia e sabia o ritmo da música. E então, sempre adorei cantar. E um dia, a minha mãe colocou-me numa escola de música e... Podes dizer, diz lá, para fazer uma homenagem a essa escola de música. Como é que se chamava essa escola? Chama-se Melodia, Muito é aqui bem. em Penafiel. Muito bem. E eu acho que ela está-me a ensinar neste momento também a tocar guitarra e também me está a ajudar a evoluir mais no canto. Muito bem. Olha, e qual foi o teu primeiro espetáculo? Se houve assim aquele espetáculo com... Um dos meus primeiros espetáculos foi na Escola da Melodia, que normalmente reúnem-se os pais e depois ouvem os seus filhos. Então, um dos meus primeiros espetáculos foi aí. E como é que tu te sentiste? Sentiste-te nervosa quando entraste naquele palco? Esqueceste da letra? Conta lá. Quer dizer, ao princípio, antes de cantarmos, começámos a sentir um bocadinho de nervosismo e pronto, começámos a sentir um bocadinho preocupadas porque depois enganamos-nos e depois desconcentramos a música toda, então praticamente estraga a música. Mas depois, sempre que estamos a cantar, normalmente corre sempre bem. Não sabes explicar como é que isso acontece, não é? Porque Mas tens alguma tática quando estás assim no palco para não... uma das minhas táticas Muito bem. é não estar nervosa, porque é uma coisa normal, é como cantar para uma pessoa, um familiar, é a mesma coisa, mas só que pronto, para mais pessoas, com o público. Olha, Catarina, e eu posso dizer que és das crianças mais me prazer estar a entrevistar, porque realmente tu és, além de cantora, és uma boa comunicadora, sabias disso? É? E eu vou-te continuar a perguntar, qual é o tipo de música que gostas de cantar? Eu gosto de cantar todos os tipos de música, mas aquele que eu mais aprecio é o fado. Sempre, primeiro, eu comecei com os fados da Ana Moura e depois, quando fui para a escola de música, comecei a cantar os fados da Marisa. Mas já tiveste alguém na família que cantasse fado? Tenho uns familiares que gostam de música, mas cantar fado, praticamente sou eu a cantar fado. E tu sentes? Tu consegues sentir o fado? Sim, às vezes, principalmente quando as músicas são muito sentimentais, que dizem que aconteceu aquilo na vida e neste momento está a acontecer outra e normalmente é como se nós sentíssemos a música, como se nós estivéssemos a viver naquele momento a música que nós estamos a cantar. E então é por isso que eu gosto de cantar, porque eu sinto as coisas. Eu acho que é ouvir as palavras e depois começar a sentir e pensar na vida. 9 anos. Tens 9 anos. Estudas. Qual é o teu grande sonho? É a música ou, paralelo à música, gostavas de fazer um curso ou licenciaste em algo? Eu sempre gostei de música e quero continuar na música, mas também quero ser atriz. Portanto, tudo que esteja ligado ao palco. Tudo esteja ligado ao palco. Espetáculo. Muito bem. Muito bem. Gostas de Penafiel? Acho que é uma cidade bonita, sempre que está nuvens. Pode estar no voeiro, mas vê-se sempre que Penafiel é uma cidade fantástica. Que sempre adorei de estar cá, porque fazemos amigos muito rapidamente. Depois, as pessoas são amigáveis, não querem o mal no mundo. Pronto, praticamente. Tu conheces... Alexandra, Isto é a melhor olha, publicidade que se pode fazer numa E terra. pura, não é? E pura. Mas tu conheces os eventos que Penafiel tem, não é? Durante o ano? Sim. Gostavas de estar em algum? Uma das coisas que eu gostava de fazer era cantar na Noite Branca. Cantar na Noite Branca. Porque normalmente... Oh, senhores da discreto, ouçam isto. Porque normalmente como está sempre muitas pessoas, então eu gostava que eles começassem a apreciar mais o fado. Porque o fado é fantástico, é uma música que
é difícil de cantar. Mas tu achas uma música triste? Não, por acaso até há alguns fados que são muito alegres. Existem outros, pronto, são mais sentimentais, as músicas são um bocadinho mais tristes, mas há sempre aquela parte que se ri nas músicas, ou é porque diz que eu fiz uma coisa na vida que me pôs a rir imenso e nunca me esquecerei daquilo, e depois fala na música, as pessoas começam-se a rir, pronto. Então... Olha, eu ficava aqui a noite toda contigo, mas não posso, não é? Mas acredita que fica aqui a promessa que nós vamos te acompanhar. Vamos estar... Antes de terminarmos a entrevista, já foste ou pensas em gravar algo teu? Sim. Sempre pensei. Primeiro vou ao conservatório, estudar melhor a música e depois, quando já tiver mais ou menos 15 anos, 16... Aí sim. Olha, muito obrigado. Obrigado, Alexandra, por trazeres este doce. Eu estou todo arrepiado. Desta vez fui eu que fiquei sem palavras. Foi um gosto enorme ter-te aqui. Mas nós vamos ter uma surpresa, não é, Catarina? Que vamos acabar o programa a cantar. Mas como nós não vamos falar ali, traz duas amigas que te vão acompanhar. Como é que elas se chamam? Tenho duas amigas que tocam guitarra. Uma chama-se Joana e a outra chama-se Mafalda. E qual é o fado que vais cantar? Marisa, a Rosa Branca. Muito bem. Bem, nada melhor que vocês acabarem e ver-nos neste programa, ao som de Catarina, 9 anos, onde vai cantar Marisa e a música chama-se Rosa Branca. Hoje foi o comentários de Alexandre Almeida, voltamos na próxima quarta-feira, mas fique até ao fim a ouvir este doce que é Catarina. Paulo Lopes, por si, para si, fora o TV. De rosa ao peito na roda, eu bailei com quem calhou. De rosa ao peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Com o apoio